revisão na telinha a partir de agora, é isso aí. Ó, pega teu material, tá bom? Para que você faça algumas anotações. Se você fez durante as aulas, ponto para você. Professores presenciais aí, valorize esses meninos que estão anotando tudo durante a aula. Tem que valorizar esses meninos, que eles são top demais, tá? Aqueles que gostam, né, são alunos auditivos, que eles gravam muito, eles têm uma percepção muito boa, aguçada, e para aprender somente ouvindo, não precisa anotar muita coisa, que a mente deles é uma mente aí brilhante, né? Também não tem problema não, desde que na hora que você seja colocado aí para discursar sobre, você esteja com isso na ponta da língua. Tá bom? Vamos lá, revisão no quadro, aula 34.2, Piscicultura, parte 1, nós falamos sobre o que, professora? Do local da implantação, das informações em relação à quantidade, à qualidade que eu preciso estabelecer para essas espécies de animais que eu estou pretendendo trabalhar. E aí eu tenho que avaliar a questão ambiental, a questão social, a questão cultural, econômica do local, para que eu tenha todos os requisitos necessários para atender a essas demandas, certo? Em relação às demandas, quais são? Ambientais, sociais, culturais e econômicas. E relacionado à manutenção e à qualidade de tudo aquilo que eu estou trabalhando, tá bom? Nós vimos também algumas estratégias em relação a essa área. Que primeiro, você tem que ter essa avaliação topográfica, né? Ou seja, um levantamento altimétrico dessa área, para que você, caso precise fazer algum nivelamento, você também já faça isso inicialmente, tá? Para que você não precise mexer no ambiente depois. Construção dos viveiros. Eu vou necessitar fazer esses viveiros, construir esses viveiros, eu tenho espaço para a construção desses viveiros, ou eu posso utilizar dentro da minha propriedade, né? Eu tenho os viveiros, mas eu posso também trabalhar aí com tanques rede. Então, eu tenho que ter essa dinâmica, né? Eu consigo, beleza. Abastecimento desses viveiros, né? Sempre com uma frequência produtiva, compra dos alevinos e da ração, que é primordial. Qualidade desses alevinos para que eu tenha uma característica genética satisfatória para o meu empreendimento. E também a manutenção dessa qualidade através da alimentação, que a alimentação é super importante para tudo, né? Para o estado do desenvolvimento, para o estado da reprodução, né? Antes, durante e depois, é importantíssima a alimentação nesse estágio reprodutivo, tá certo? O que mais que nós falamos também? Apresentamos para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens. Dentro das vantagens, aí que eu posso utilizar uma grande quantidade de massa de água que ficaria ali sem nenhuma funcionalidade. Então, quando eu tenho esse espaço, eu implemento a utilização dos tanques redes. E eu posso elevar, né, a minha produtividade quando eu utilizo aí esse sistema também, porque eu tenho um local de confinamento e nesse confinamento eu tenho uma maior quantidade ou controle dessas populações e da qualidade, da sanidade, da saúde desses animais, tá? E outra vantagem é a facilidade da despesca, que como vocês viram na imagem lá, o rapaz só chega, leva o tanque rede, retira aí deixando uma laminazinha d'água para esses animais, né? E aí o que a gente faz? Pega o pulsar e vai retirando, já coloca eles nos tambores, já coloca ali do caminhão e pá, despacha, né? Então, isso é muito mais acelerado esse processo quando eu faço a utilização desses tanques rede. Quais seriam as desvantagens? Uma perda, uma fuga desses animais, que eles podem alterar aí o equilíbrio ecológico das populações que estão ali no ambiente natural. Eu posso também ter uma alteração físico-química dessa água, também vai alterar essa qualidade ambiental aí do componente hídrico, né? Através aí de substâncias que eu vou estar utilizando, né, na alimentação ou algum produto, desgastes aí do próprio ambiente onde eles ficam, nas gaiolas que eles ficam, tá bom? Então, a gente tem aí, como a gente sempre fala para vocês, vantagens, desvantagens e tudo, e aí a gente vai pesar o que é eficiente para a gente, para o objetivo e
as metas que eu estabeleci para alcançar esses objetivos, tá bom? A gente vai finalizando aqui. E aí você vai ficar com quem? Com a sua atividade, tá bom? Nesse momento pode colar aí com o colega, colar cadeira, tá? Coloca aí cadeirinha juntinho do seu colega, pode formar aquele grupinho e tentar aí resolver todas as questões que já já a gente retorna com elas, tá bom? Na hora da prova? Não. Tchau, tchau. É isso aí, agora é a hora que a gente tem que verificar o que bateu, o que não bateu, né? Tem professor que presencial aí que segura até agora para poder ver aí conferir o gabarito, deixa os meninos com o coração na mão, outros nós já vão liberando o gabarito, ver se os meninos acertaram ou não, porque eles são muito ansiosos. Ansiedade hoje em dia a gente tá de geral, né? Então, vai trabalhando essa ansiedade aí, porque senão dá ruim. A gente precisa de paz interior, né? Vamos lá, então, para o quadro. Olha quem fala que a pessoa tem ansiedade, né? Bora. Questão de número 1. Mas eu tô falando, a gente tem que controlar, tá? Na criação de peixes, denominada de piscicultura, a gente sempre, vocês observam que a gente sempre coloca o animal, né? Cadê? Se eu ver se eu tô com a canetinha. Onde está? Tá vendo? Ia passar. Ó, a espécie animal que a gente está trabalhando e aí o nome dessa criação. Porque tem gente, por exemplo, lá quando a gente falou da estruticultura, ovinocultura, às vezes não sabe ainda. Tem algumas escolas que eu já passei, a gente aplica algumas dinâmicas ali, algumas gincana e tudo. Tem menino que ainda dá umas bugadas porque não associa uma coisa a outra, né? Então a gente está sempre colocando isso aqui dentro das aulas. Então, os peixes, a piscicultura, há algumas estratégias a serem consideradas quanto à sua implantação. Quais estão relacionadas à área? Quais estratégias estão relacionadas à área? Você está querendo saber? As estratégias relacionadas à área disponível para a implantação desse sistema e a estrutura física, né? Olha lá. Nós falamos ali na aula que, ao observar a minha propriedade, eu vou ter que verificar a topografia dessa área, né? Então, eu vou fazer esse levantamento para verificar se dentro desse sistema que eu estou pretendendo implantar, da piscicultura, para a espécie X, Y ou Z, eu preciso fazer algum nivelamento da minha área, ou se não, está tudo certo. Lembra que algumas criações, a declividade do ambiente, 1 a 3%, lembra? Algumas é interessante manter aquela declividade. Às vezes até você tem que criar esse desnível ali. E se na sua área é importante para essa sua produção, né? Ou não, precisa estar tudo niveladinho, aí eu preciso fazer esse levantamento para que eu consiga adequar. Construção dos viveiros ou tanques-rede, ou seja, eu preciso lembrar que eu tenho que ter um sistema, e nesse sistema de confinamento ou não, eu vou ter que ter um ambiente para inserir esses animais. E como a gente está falando de peixe, obviamente tem a água, tem a qualidade dessa água, assim como na ranicultura, né? Tem a necessidade de uma água de qualidade ali, uma manutenção para que não haja nenhum início, né, de disseminação aí de doença, tá? Questão de número 2. A utilização dos tanques-rede é cada vez mais crescente em nosso estado de Rondônia. Identifique as condições dos tanques-rede que permitem apontá-lo como um sistema intensivo de produção. Quais são essas condições que eu classifico esse sistema de tanques-rede como sistema intensivo? Quais são essas condições? Vamos lá. Os aspectos que eu vou estar inserindo de observação da população que eu inseri no meu tanque-rede, nos meus tanques-redes. Tanques-rede. Ó, quando a gente falou
lá na aula, nós lembramos a vocês que o nível de oxigênio dessa água, ele é importante, tá? Para que eu tenha uma boa desenvoltura da musculatura, porque a gente sabe que a nossa musculatura precisa ser oxigenada, né? Todos os nosso organismo precisa ter essa oxigenação, esse transporte desses gases. E aí eu preciso dar essa qualidade dessa água para que eu tenha essa quantidade suficiente. Caso, às vezes, você vai precisar comprar equipamentos para melhorar na qualidade na produção desse oxigênio. Porque quanto mais indivíduos eu colocar dentro do tanque, mais consumo de oxigênio, então eu vou precisar ter esse ambiente bem oxigenado. Então, devido a essas necessidades, eu estou implementando aí tecnologias no meu ambiente de criação, né? Outra característica da piscicultura no sistema intensivo é a grande quantidade que eu posso ter inserida no mesmo local. Aí eu falei para vocês na aula da questão do tamanho dos indivíduos quando chegam aí na idade, no peso ideal para serem comercializados. Algumas espécies são de grande porte, outras de médio porte, né? Normalmente os empreendimentos vão preferir essas espécies, né, como o tamanho do pirarucu, que é uma espécie de grande porte, 60, 80 quilos, menino, é muito grande. Então, a densidade populacional dentro do tanque-rede vai ter que acompanhar aí o espaço, vai ter que acompanhar esse desenvolvimento desses animais, né? Para que eles não fiquem tão imobilizados. Eles têm um espaço ainda para ter um movimento satisfatório para em busca da ração, que eles estão ali nesse ambiente confinado. Então, eles vão ter que ter, como as rãs, aquele movimento para que ele tenha interesse, né, para aquele alimento. Tá relacionado aí também ao manejo alimentar, que é feito obrigatoriamente através das rações balanceadas. Então, o emprego da tecnologia, uma presença de uma alta densidade no ambiente onde eles estão sendo criados, que estão em confinamento, isso é o que caracteriza esse sistema, e também a inserção dessa ração balanceada, e que exige que, através dessa ração, eu oferte todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento desses animais, tá bom? Podemos ir para a questão de número 3? Então, vamos lá. Questão de número 3 é o seguinte: o sistema de cultivo de peixes em tanques-rede consiste num sistema flutuante que vai confinar esses peixes em quantidade adequada, onde eles permanecem até o quê? O momento da despesca, sendo alimentados até atingirem o peso ideal para a comercialização. Em relação ao manejo alimentar, qual a desvantagem do sistema? Que sistema, professora? O sistema de tanque-rede. Quais são as desvantagens? A gente viu, acho que umas 4, foram 3, né? Então, você pode ter colocado todas elas, né? Ou pode ter colocado, professor, não lembrei, e não quis consultar, e eu coloquei o que eu lembrei. Não tem problema não, tá? Mas olha lá, ó. Está relacionado, então, à dependência dessa ração de boa qualidade, né? E que oferte os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Lembra que eles vão chegar no estágio de maturação reprodutiva. Essa maturação reprodutiva está relacionada à quantidade de hormônios que estão relacionados ou são induzidos aí pela boa alimentação, né? Estímulos de órgãos que vão estar ativos, saudáveis para agilizar essa produção desses hormônios. E aí eles chegam a essa estágio de maturação sexual, reprodutiva, vão se reproduzir e os descendentes precisam estar sadios, precisam ter uma boa genética. Então, isso tudo está, sim, relacionado à alimentação. Então, quando a gente está falando de um ambiente de confinamento, como é o caso dos tanques-rede, eu preciso ter isso em mente e não posso deixar de que o local dessa armazenagem ou que por alguma situação de uma crise econômica que seja, a minha qualidade dessa ração que eu estou ofertando, ou inicialmente, ela tem uma queda.
Isso acontece muito, eu vou vir aqui para o quadro de novo. Ó, vocês já viram fizeram alguma observação de que quando você tá ali com seus cãezinhos, seus petzinhos da vida, que você é apaixonado, né? Tenho 3, sou apaixonado por eles. Aí, ó, só que tem alguns momentos que eu não consigo ofertar, que são 3 comilões, a mesma ração que eu estava dando inicialmente. Aí a qualidade dessa ração que eu consegui é abaixo. Vai cair pelo, pode dar uma leve disfunção intestinal, esses animais vão ficar um pouco mais apáticozinhos. Então, tem algumas situações. Então, eu preciso prever dentro da minha piscicultura que eu não posso deixar, eles estão num ambiente de confinamento. Eu não posso, eu tenho que prever essas crises para que eu não baixe, né, essa qualidade, esses seres ali, esses animais, esses peixes, tenham uma desaceleração no seu ganho de peso ou chegando aí para a sua maturação sexual, certo? Tudo tem que ser aí dentro dos conformes, planejamento, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão. Num tanque convencional, o ataque de predadores, sejam quais forem, podem reduzir o número de indivíduos da população, o que não vai acontecer no tanque-rede. Já é um ponto mais do que positivo. Não teve redução natural, né? Não tem redução natural, ou seja, uma predação animal vir se alimentar, é algo natural porque o animal está se alimentando, né? Então, essa redução por via natural de ataque predador não vai acontecer no tanque-rede. Ponto positivo. No tanque-rede, a fácil visualização permite mantê-los mais saudáveis. Por quê? Quando eu vejo algum indício, né, normalmente nadadeira, descamamento, a falta de pigmentação, já me dá uma sinalização de que alguma doença está começando a se iniciar. Então, dentro do tanque-rede, eu consigo ainda, desde o início, fazer essa observação e rapidamente agir, né? Para sanar aquilo ali. E aí, isso é considerado uma vantagem, né? Então, a vantagem do uso de tanques-rede, que o texto se relaciona, tem alternativa. Vamos lá. Então, dentro desse contexto todo, qual das vantagens que foram enumeradas está se relacionando? A utilização de massas de águas inaproveitáveis para a piscicultura intensiva. A gente está falando aqui de quê, gente? Saúde e também está falando de predação, nível populacional, tá? Saúde e nível populacional. Então, a não se encaixa aí nesse perfil, não. B, produtividade elevada. Bom, poderia até ser, porque se eu mantenho o número de indivíduos dentro do meu tanque-rede, eu vou manter essa produtividade, mas não também se relaciona à questão aqui da saúde, né? Controle eficiente da população e sanidade. Pronto, nossa gabarito aí, né? Mas vamos ver a D e a E. Deixa eu colocar já aqui para vocês. Cadê? Opa, meu pai, não tem E, não. Não tá. Facilidade na despesca. Deixa eu colocar já, botei gabarito, né? Facilidade na despesca. O tanque-rede oferece essa facilidade? Oferece. Beleza. Também ajuda na produtividade? Também. Só que a questão estava querendo saber dessa relação da vantagem, que é o controle eficiente da população, que está relacionado a não ter o ataque de predadores, e a sanidade, porque eu consigo observar rapidamente se há algum indício de doença chegando ali na minha população, dentro do meu tanque, tá bom? Vamos para a quinta e última. O sistema de manejo na criação de peixe em tanques-rede, em que ocorre a alteração da qualidade de água em decorrência do aporte de substâncias em quantidades superiores às assimiláveis pelo sistema. Esta ocorrência representa uma desvantagem dos tanques-rede, mas especificamente de questão ambiental, né? O impacto ambiental que isso pode causar, porque quando eu tenho
assimilação inferior à quantidade de substâncias que estão ali de aporte, sobrando no ambiente, eu posso ter sim uma alteração das características físico-químicas dessa água e pode sim ter esse déficit aí na qualidade desse recurso hídrico, tá bom? Prejudicando o ambiente. É isso aí, galera. A gente retorna já no nosso outro encontro. Já, tá bom? Tchau!